Passando sufoco, o calção ficou curto. Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste polêmico canal Léo Brasil aqui. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem tirado o sono aí, enfim, tem deixado o atleticano de cabelo em pé, meus amigos. Será que o calção ficou curto? Estamos passando sufoco? O elenco tá pequeno? E agora, hein? Isso é uma pauta que vem aí sendo debatida nos principais fóruns, nos principais locais, tudo que é lugar aí que fala do Galo, a galera tá falando que o elenco tá pequeno, o elenco tá curto, o que a gente faz? Precisamos de contratação rápida. Será que é mesmo? Vamos saber agora neste maravilhoso vídeo, porque eu estou aqui para esclarecer. Será que eu concordo? Será que eu discordo? Vamos lá então, porque nós estamos aqui no site do Galo. Meus amigos, estamos aqui com o elenco do Atlético Mineiro para saber como é que tá e para ver se realmente a gente tá nessa necessidade toda ou não. Será? Não esquece, deixa aí o seu like que é muito importante, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos. Goleiros. Hoje nós temos aí 4 goleiros em ação. Nós temos Gabriel Delfim, Everson, Matheus Mendes e Gabriel Átila. Olha, de goleiros eu acho que a gente está bem servido, tá? A gente está bem servido. O Everson é um excelente goleiro, um dos melhores goleiros aí do Brasil. Não vem vivendo uma boa fase, é verdade, mas todo jogador tem esse momento de fase ruim e tal e volta a jogar. Os reservas dele são muito confiáveis, principalmente o Matheus Mendes, que já mostrou aí o seu trabalho. O Delfim também já teve uma minutagem, já mostrou que é um bom goleiro. E o Gabriel Átila, acredito que seja aí o goleiro do Sub-20, que acabou de subir, deve estar aqui mais para treinar, então nem dá para contar muito, tá? Para mim, o ideal é sempre você ter pelo menos 3 goleiros. Nós temos 4, contando aí o Gabriel Átila, que está sendo preparado, né, provavelmente. Mas nós já sabemos aí que temos 3 goleiros muito confiáveis. Eu confio nos 3 e acredito que nessa posição não precisamos de ninguém. Vamos para a zaga, aqui que começa a maior polêmica. Não sei se você já chegou a acessar o site do Atlético, mas se não acessou, já não tem mais Jamerson. Já atualizaram e estes são os zagueiros que nós temos à disposição, e vou ser sincero com vocês. Mesmo já sendo confirmada aí a chegada do Júnior Alonso, que eu acho uma boa, no meu ponto de vista, e aí é uma opção pessoal mesmo, tá, gente? Eu acredito que o Galo precisaria ter 6 zagueiros. 6 zagueiros, tá? O Rômulo, pra mim, já tem status de titular, pelo menos para ser testado. Acho que é um menino aí que já pode ser testado. Nós estamos com a chegada do Alonso. O Bruno Fux é um excelente zagueiro tecnicamente, mas tem a questão da lesão. Mesma coisa do Lemos, que tem características diferentes do Fux. É um bom zagueiro, não vive um bom momento, é verdade, mas é um bom zagueiro e também tem o problema da questão física. E o Rabelo, que tem outras características diferentes dos outros, o que eu acho muito legal, né? Porque o Galo, ele traz aí zagueiros com características que podem complementar um ao outro, né? Mas é a mesma situação dos outros. Tem a questão física que às vezes atrapalha um pouco, mas eu considero um bom zagueiro. Uma coisa que o Galo já precisaria fazer, eu acho que talvez, se não for sair nenhum dos zagueiros, não precisaria contratar. Mas vai ter que subir outro menino da base, porque o Rômulo vai ter que virar titular. O Rômulo vai ter que ser acelerado aí nesse processo e vai ter que ser mais utilizado, porque na questão física é o único que tá bem. Já mostrou muita qualidade. Eu fiz uma explanação sobre ele no último Papo da Massa. Quem assistiu aí na sexta-feira, antes desse vídeo, viu que eu falei bastante do Rômulo, trouxe os números dele da base. É um excelente jogador. Os outros 3 podem ir se revezando, mas eu acho que já pode contar com o Rômulo, porque é o que tem de característica velocidade aí. Com a chegada do Alonso, o Alonso ele pode tanto complementar na zaga, como ser um auxiliar um lateral esquerdo reserva, né? Um terceiro lateral esquerdo. Caso precise, ele tem essa polivalência, mas hoje acredito que o Galo, além da chegada do Alonso para completar 5, eu veria a possibilidade de pelo menos tentar subir um dos meninos da base, do Sub-20, ou então a contratação de um outro zagueiro reserva, porque infelizmente os outros 3 zagueiros, o Bruno Fux, o Lemos e o Rabelo, são muito bons, mas a gente não pode contar com eles todos os jogos a temporada inteira, isso é um fato. Então, sim, na zaga eu
particularmente acredito que nós precisamos de 2 zagueiros e não um só. Mas me fala aí o que você acha, tá? Vamos para volância, aliás, laterais, né? Vamos para as laterais primeiro. Hoje no elenco nós temos 5 laterais: Guilherme Arana, Mariano, Saravia, Rubens e o Vitor Gabriel. O que pega aqui na lateral? Primeiro, para mim teria que ter 3 de cada posição. Isso é um fato. Por mais que o Alonso tá chegando, eu acho que tá faltando um lateral esquerdo terceiro reserva, que seria o da base, na minha opinião, né? Na lateral direita nós temos que é o Vitor Gabriel, que ainda não foi testado de verdade. A gente ainda não sabe futebol. Na base ele está arrebentando, ele está estourando, está jogando muito bem. Jogou muito bem nas bases anteriores. Eu acompanhei parte aí da carreira do moleque, mas hoje basicamente nós temos o Saravia. Eu não acho que dá para contar com o Mariano, infelizmente, né, por conta da questão física, né, tá caindo um pouco de produção. A idade chega para todo mundo, não tem jeito, seja mais cedo ou mais tarde. E o Galo já pode começar a pensar num novo lateral direito, sim, tá? O contrato do Mariano, se eu não me engano, se encerra em dezembro. Então o Atlético já pode ir monitorando aí os futuros laterais e preferencialmente seria interessante trazer um lateral direito que fosse melhor do que o Saravia, para poder disputar a posição e talvez ser até titular. O lateral direito ainda é um problema, apesar de uma grande melhora. O Saravia hoje é um titular com merecimento, mas eu gostaria de ver alguém brigando com ele pela titularidade, que ia ser bem interessante. Já a lateral esquerda, nós estamos com um problema ainda maior, porque o Rubens está machucado. Então nós vamos ficar bastante tempo sem ele. O Arana vai para a seleção. O Rubens não vai se recuperar enquanto o Arana está fora. Mesmo trazendo o Alonso, a gente precisa de um outro lateral de ofício para ter ele na posição. E se já tivéssemos com um menino da base pelo menos sendo preparado, porque o Rubens já não é mais da base, gente, me desculpa. O Rubens já é consolidado há muito tempo. Desde o ano passado, para mim, o Rubens já é um jogador aí que é para ser considerado já profissional, não tem nada de base mais não, acabou. Então a gente precisaria de um outro lateral, ele tinha que já estar sendo preparado, então para mim é um atraso. E aí vamos ter que ver o que o Galo vai fazer, vai contratar alguém, vai contar só com o Alonso enquanto a Arana estiver fora? Se o Alonso chegar preparado, porque ainda tem isso, o cara não vai chegar para jogar. Então eu acho que o Atlético já devia ter subido um lateral da base e já devia estar pensando em preparar o menino para poder suprir aí essa carência que o Galo vai ter. Ele vai ter outros recursos, talvez, colocar um zagueiro ali, ok, mas não é o ideal, a gente sabe que não é. Quando tem muito essa mexida assim, fica faltando alguma outra posição, principalmente, por exemplo, a volância, que a gente vai ter uma carência gigantesca, mas para mim tinha que ser 6 laterais no total, 3 na direita, 3 na esquerda, e nós hoje temos apenas 5, sendo que a lateral esquerda vai passar por um grande aperto. Então sim, para mim lateral nós precisamos pelo menos mais um aí de ofício. Os meio-campistas eu vou até dividir aqui, vou falar primeiramente dos volantes, que são o Otávio, que está aqui à esquerda, o Batalha, que também ocupa a posição de volante, o Alan Franco, que apesar de ser um pouco mais avançado, não faz bem essa questão de contenção, é considerado um volante, e o Paulo Vitor também, que está machucado. Então, infelizmente, a gente não vai contar com o Paulo Vitor, a gente não vai contar com o Otávio por um tempo que também está machucado. E aí nós temos um grande problema. Hoje nós temos o Batalha e o Alan Franco para fazer a volância, né, de característica como ofício. Só que o Alan Franco vai para a seleção. Ele vai servir a seleção do país dele. Então, nós só vamos ter o Batalha. E aí, Galo? Eu acho que em questão de quantidade nós estamos bem. Só que nós vamos precisar de um reforcinho aí, pelo menos para esse período, porque se eu não sei quanto tempo o Otávio vai demorar para se recuperar. Espero que ele se recupere antes da saída do Alan Franco, mas não tem nada 100% certeza. Então, acho que nós vamos precisar repensar essa questão da volância. O problema é que agora para contratar não dá. Porque para você contratar um volante, você tem que contar que você não vai mais utilizar um dos que já estão. E não é o caso. Né? Não sei se o Paulo Vitor vai conseguir a sua recuperação ainda esse ano, mas era uma oportunidade também para pegar um da base. Eu não acho que o Galo tenha que contratar um volante.
Porque para você contratar um volante depois que todo mundo estiver bem recuperado, você vai ter uma folha inchada, você vai ter que desfazer de alguém. Mas por que não tentar alguém da base de novo, né? Já que o Paulo Vitor não está à disposição, traz alguém da base para poder suprir essa necessidade durante esse período curto aí, né? Esse período de 9 jogos, curto entre aspas, né? É longo pra cacete. Mas esse período de 9 jogos aí que nós vamos estar com esse déficit de jogador na posição. Meio-campistas. Meio-campistas, hoje nós temos 5 meio-campistas de ofício, né? Gustavo Scarpa, tá bem, tá com saúde, graças a Deus. Deus abençoe pra proteger, pra não acontecer nada com o Scarpinha. O Zaratio, que não joga até o final. Então é certo que a gente precisa de um substituto, porque o Zaratio ele dá muita intensidade durante o jogo e o físico dele não comporta. Então, para ele não estourar, ele geralmente sai ali com 20, 25 minutos, no máximo 30 minutos do segundo tempo. Igor Gomes não vive uma boa fase no Galo, mas eu acho que ele é um excelente reserva. Eu acho que ele pode suprir essa carência do Zaratio no finalzinho do jogo. Mesmo não estando num bom momento, eu acho que quando ele entra, ele pelo menos consegue fazer o mínimo e demonstra vontade, apesar de muita gente não reconhecer. Então, eu acho que o Igor Gomes, por enquanto, para ser o reserva do Zaratio, tá legal. Robert, incógnita. A gente não sabe se pode, se não pode contar com o Robert. As notícias que chegam não são das melhores pra gente, tá? Com relação a esse jogador. Parece que ele vai levar um tempo maior do que o esperado para conseguir atingir ali o patamar que precisa. É normal, porque o jogador tava quase parando de jogar. Então é uma recuperação gigante que o Atlético está fazendo. Mas tem que ver se o custo-benefício dessa recuperação vai ser legal, vai valer a pena. Então o Robert tem que dar um gás a mais, tem que juntar com os caras tipo Hulk, nessa mentalidade de fazer um trabalho fora para poder tá pronto antes, né? Com o acompanhamento certo. Então o Robert aí é uma incógnita, não dá para contar com ele. Então por enquanto nós contamos só com 3, Gustavo Scarpa, Zaratio e Igor Gomes. O outro que tá aqui também não dá para contar. Não dá para contar, o Pedrinho vai sair no meio do ano. Infelizmente, eu tinha muita expectativa e muita esperança no Pedrinho quando ele chegou, mas não rendeu. Não devolveu futebol, não teve boas atuações em nenhum momento, por isso não tá tendo a renovação. Para nossa tranquilidade, tá chegando o Bernard. Tá bem no Panathinaikos, tá muito bem, acabou de ser campeão no Panathinaikos. Deu assistência pro gol, tá com 21 participações em 49 jogos, salvo engano. 21 participações em gol, acho que ele fez 11 gols e 10 assistências, alguma coisa assim. Números impressionantes. E tô falando pra vocês isso porque os números do Bernard cresceram exponencialmente depois que ele assinou o pré-contrato com o Galo. Assim sendo, eu acredito que ele tá vindo com uma vontade gigante de jogar, de ser titular. Ou seja, Zaratio e Scarpinha vão ter que mostrar futebol, porque o menino Bernard, que já não é mais menino, né, 31 anos, o senhor Bernard vai chegar com uma vontade gigantesca de mostrar serviço e vai ocupar bem a vaga do Pedrinho. Aí fica a incógnita. A gente precisa saber do Atlético. O Robert vai render ou não vai render? Se o Robert render, nós temos um número legal de meias ofensivos. 5 eu acho um número legal, né? Agora, se não render, a gente vai precisar de alguém para ocupar essa vaga. E é muito importante ter esse cara. Vai fazer falta. Claro que nós temos jogadores no ataque que podem suprir essa carência, tá, gente? Nós temos ali jogadores no ataque que podem fazer tranquilamente a meio ofensiva. Acho que todos eles, na verdade. Ou quase todos eles. Então, é uma questão aí só da gente observar o que vai rolar com o Robert. Vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, não tem jeito. Então, pro meio campo em geral, nós temos um número legal, mas não temos jogadores funcionais. Então o Atlético vai ter que resolver um problemaço nessa área. Um problemaço. Vai subir menino da base durante os jogos que precisar? Vai manter? O que vai fazer? Isso aí a gente vai ter que ver. Mas o certo é, precisa fazer alguma coisa nesse setor que tá deficiente. E por fim o ataque. E aqui no ataque nós temos uma coisa bem interessante. Vamos lá, é uma coisa diferente. Nós temos 8 jogadores como atacantes. Um número excelente de jogador. Para mim, mais até do que o ideal. Acredito que uns 6 ali, ou 6 atacantes seria suficiente. Só que, vamos manter o número de 8, né? Porque a gente coloca ali uns 2 do
os dois que vieram da categoria de base, que, né, fazem ali aquela preparação, estão subindo agora, que é o Isaac e o Cadu. Beleza, temos 2 aí sendo preparados. No ataque nós temos 2 caras que a gente pode contar sempre ou quase sempre, sem a menor dúvida, que são o Hulk e o Paulinho. O Hulk e o Paulinho estão sempre à disposição, a não ser que aconteça alguma coisa grave, algum empecilho, algum problema igual aconteceu com o Hulk no último jogo. Mas, no geral, esses dois estão sempre à disposição com o físico em dia, fazendo trabalhos extras, assim, um nível acima até do restante do elenco. O Vargas, ele mostrou uma pequena melhora agora. Não fez um bom jogo na ausência do Hulk, tá? O que me leva a pensar que talvez o Vargas seja o mesmo caso do Igor Gomes. Quando entra, resolve mais do que jogar no jogo inteiro. É uma questão a se pensar. Mas é um jogador que tá devendo muito ainda pro Galo. Então, espero que nesse restinho de contrato, e claro, pro ano que vem nós vamos ter que pensar em outro jogador, porque acredito que o Atlético não vai renovar com ele, mas até o final do ano eu acho que a gente pode contar com o Vargas, com exceção, claro, do momento agora que ele vai ser convocado, que ele foi convocado pela seleção chilena, e vai desfalcar o Galo também nos 9 jogos, mesma coisa do Arana, então, e mesma coisa do Alan Franco. Então a gente já sabe aí que com o Vargas a gente não vai contar. O Allan Kardec aqui, ele só tá com um número. Então, para mim, nós temos, na verdade, 7 aqui que a gente pode mais ou menos utilizar. Porque o Kardec... Até hoje eu não sei o que o Kardec tá fazendo no Galo. Não jogou bem até hoje, fez poucos gols, teve poucas participações, jogou muito pouco, não dá para contar. E o problema maior é que o Kardec seria o cara para suprir uma necessidade que o Atlético não tem. Porque de todos esses 8 aqui... nenhum deles, a exceção que seria o Kardec, mas não é, nenhum deles é um centroavante de área. É um matador, é um camisa 9, é o cara que tá ali dentro pra fazer gol. Paulinho faz muito gol, Hulk faz muito gol, o Vargas tá fazendo gol agora. Mas eles não são goleadores, eles não são matadores. A gente precisa de um cara com essa característica. O contrato do Kardec está se encerrando. Então o Galo vai ter que se movimentar para trazer um cara, mas é um cara para incomodar. Um cara que, se não for para brigar por titularidade, que pelo menos, quando for acionado e colocado, vai lá e meta gol. Que faça a torcida querer que ele seja titular. Que pense assim, nossa, nós precisamos mudar. Eu quero o Hulk, Paulinho e esse cara lá na frente. Centroavante fixo, recua um pouquinho o Hulk, não sei, coloca o Paulinho do lado. É isso que a gente tá precisando. Um matador, um camisa 9. Um cara que, se entrar com 10 minutos, a gente sabe que vai fazer um gol. Esse cara tá faltando. Kardec não é ele, infelizmente. Ficou mais no DP do que fez qualquer coisa. Assim como o Vargas ficou devendo um pouquinho, o Kardec também tá devendo. O Palácios fez sua estreia, mas não estreou, né? Não tocou na bola. A gente ainda não sabe como está o futebol de Bryan Palácios. Dizem que é um bom jogador. Tem as características de drible, tem as características de velocidade. Não sei. Sinceramente, não sei falar pra vocês o que o Bryan Palácios faz. Então, ainda é uma incógnita. Se for bem, mantém. Não tem nada. Pode ser esse cara aí pra poder entrar e ajudar a resolver. Se não for bem, nós vamos ter que caçar alguém. O Alisson já é uma realidade. Por isso que eu nem contei ele com os outros dois como menino da base, porque o Alisson já é uma realidade. Está sendo convocado pela seleção sub-20 para fazer os treinamentos aí durante algumas semanas. Vai também desfalcar o Galo durante alguns dias, mas o menino já é uma realidade. Né? É só trabalhar bem ele ali, não deixar o futebol dele cair. Enfim, já foi a fase de teste do Alisson já. Agora é trabalhar com ele. Ou seja, de atacantes eu acho que a gente precisa de um que vai entrar no lugar do Kardec. Nesse momento. Porque a gente não tem esse cara de área. Tá fazendo falta. Assim sendo, para poder complementar, é o seguinte. Nós temos ali 4 goleiros sendo contados, tá? Então eu vou contar com os 4 goleiros, apesar que para mim 3 era o suficiente. Mas hoje no elenco, ali listados, nós temos 30 jogadores. 30 jogadores. E acredito que o ideal para o Atlético ter um elenco equilibrado seriam 33 jogadores, né? Faltando um zagueiro a mais, além do que já vai chegar, que é o Alonso. Um lateral a mais, no meu ponto de vista, né? Que tá faltando também. A gente precisa de um lateral direito, pelo menos para ser um terceiro reserva ali na esquerda, desculpa, um lateral esquerdo. E um atacante de área
para entrar no lugar do Kardec. Mas e você? O que você acha? Concorda? Discorda? Será que o calção tá curto mesmo, gente? O Galo tá passando sufoco ali? Precisamos urgentemente, desesperadamente de mais reforços? Cenas dos próximos capítulos. Lembrando, tá, gente? Eu fiz as contagens aqui, mas Pedrinho vai sair e já vai entrar o Bernard. Então eu já contei. Então não vou nem contar aí pra posição. O Alonso também tá chegando. Então já contei aqui também na zaga. Enfim. Então acho que deu pra entender. Acho que além dos jogadores que nós vamos ter aí com a chegada dos dois e com a saída dos que vão sair, que já é certo de sair, eu acho que nós precisamos de mais 3 jogadores pra poder fechar. Eu acho que 32 jogadores, se fosse tirar o goleiro a mais, né? Mas aí o goleiro, enfim, é o quarto goleiro, pode ficar ali, não tem problema. A Inter era 33, mas 32 jogadores, sendo 3 goleiros e o restante de jogadores de linha, 29 jogadores de linha, pra mim seria o ideal e deixaria o elenco assim, nos trinques pro treinador. Mas e você? Me conta aí, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Se você concorda, deixa nos comentários. Se você discorda, me fala o que você discorda também. Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Quero ver se vocês batem comigo ou se vocês acham que eu tô errado. Mas me fala por que eu tô errado. Me conta aí que eu quero muito saber, eu quero aprender com você. Fechou? Se ficou até aqui, não esquece, deixa o like, que é muito importante para ajudar o vídeo a crescer a cada dia, e também se inscreva no canal, porque sua inscrição é o mais importante, porque você é inscrito, você vem fazer parte da maravilhosa família Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, principalmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!